Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nosso sentimento nesta noite é de gratidão a Deus. Em nome do Ministério de Família, nós queremos agradecer à igreja pelas orações, também pela adesão de muitos casais que se envolveram esse final de semana conosco aqui no Congresso de Família. Congresso esse que está na agenda anual da igreja. Todo ano temos o Congresso de Família. Você que não pôde estar esse final de semana, não fique triste, porque teremos todos os anos, até Jesus voltar, a oportunidade de estarmos em um congresso para louvar e celebrar a família que o Senhor tem nos dado. Amém? E nesse ano especificamente, foi nos dado um tema para este congresso, e dentro da temática da igreja estamos estudando personagens, falando sobre a dependência do Senhor, e estamos estudando o personagem Paulo, correto? E foi nos trazido por um dos nossos irmãos do Ministério de Família um tema precioso, tema onde diz tesouros em vasos de barro. Palavras ditas pelo apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, te convido que abra comigo esse texto. E nós vamos, nessa noite, estarmos pensando um pouquinho no contexto daquilo que Paulo quis trazer à igreja de Corinto quando ele disse essas palavras, quando ele demonstrou a sua defesa, a sua autodefesa do seu ministério, do seu apostolado. O contexto diz que Paulo escrever a primeira carta aos Coríntios, ele não foi muito bem aceito por muitos irmãos que ali congregavam, porque não aceitavam Paulo como um dos apóstolos de Cristo. Porém, na segunda carta aos Coríntios, Paulo faz aqui a defesa do seu ministério de uma forma muito firme, porém também mostrando a sua total dependência no Senhor Jesus, daquele que o chamou para a boa obra. E nós vemos no texto, 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos estar lendo os versículos 6 e 7. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Nós vemos, irmãos, quando Paulo, diante de tudo que ele escreve àqueles irmãos, ele traz em suas palavras um grande contraste. Ele fala a respeito de um tesouro, a excelência de um tesouro, de valor, porém depositado em algo simples, singelo, sem muito valor, um vaso de barro. Nós vemos que na antiguidade, os vasos eram muito usados como recipientes. Porém, nós sabemos a fragilidade de um vaso. Nós sabemos a maneira com que um vaso é feito, a sua matéria-prima, a simplicidade do barro, algo que é buscado na natureza, e a maneira rudimentar que o artesão, o oleiro, ele molda o vaso, e muitas coisas são guardadas, armazenadas no vaso. A Bíblia, quando fala de vaso, nós temos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando na criação Deus fala a respeito da criação do homem, que foi feito do pó da terra. Porém, nós, desde cedo, quando ouvimos as historinhas, desde criança, na escolinha da igreja, quando se fala na criação deste homem, o que vem à nossa mente? Um boneco moldado. Um boneco feito de barro. E ele sendo moldado, a palavra do Senhor diz que ali no momento da criação, a Trindade, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança.
E aquele boneco sem vida, dessa substância. Mas a Bíblia diz que em um certo momento, Deus soprou nas narinas daquele barro. E ao soprar, trouxe o fôlego de vida ao ser humano. A coroa da criação. Então nós vemos este contraste. Algo que é feito de uma forma talvez sem valor. Algo que a Bíblia diz que do pó que fomos formados, ao pó voltaremos. Mas foi assoprado dentro de nós algo de muito valor. É o Espírito que foi assoprado dentro de nós, que a palavra do Senhor diz que voltará a Deus. Então, dentro de toda essa temática, nós vemos que Paulo vai dizendo àqueles crentes e dizer que a luz foi revelada àqueles irmãos que antes viviam em trevas, que antes não conheciam ao Senhor Jesus e viviam uma vida sem valor, uma vida sem propósito. Mas mostra que resplandeceu neles, no coração deles, essa luz. E aí esse valor chega na vida de alguém que recebe a excelência do tesouro. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou a respeito de um tesouro. Ele, nos seus ensinamentos, ele dizia: não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque aqui a traça, a ferrugem consome, o ladrão rouba. Mas ajuntais tesouro no céu. Porque lá não há traça, não há ferrugem, não há ladrão que roube aquilo que Deus traz como tesouro nas nossas vidas. É este tesouro que Paulo está se referindo quando ele fala sobre isso. Mas o vaso, nós entendemos que é algo que traz aquilo que é humano, aquilo que é feito do pó da terra. Fala das nossas limitações, das nossas imperfeições. Nós somos muito ministrados aqui esse final de semana, para que possamos reconhecer que de nós mesmos nada temos, nada somos. Que todas as nossas justiças, a Bíblia diz que se compara a traços de imundície, trapos de imundície. As nossas justiças sem Deus. Então tudo aquilo que nós vemos como humano, como falível, as nossas limitações, as nossas imperfeições, está em um contraste. Aquilo que Deus decidiu depositar do lado de dentro, e aquilo que Deus vê, aquilo que nós, como seres humanos, vemos do lado de fora. Eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia também em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ver onde Paulo também ratifica esse raciocínio. Ele fala essas mesmas verdades. Capítulo 1 de 1 Coríntios, a partir do versículo 26. Diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, vê se você se encontra aí, irmão. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meu irmão,
tudo aquilo que Deus tem depositado nas nossas vidas, em toda a nossa caminhada com Deus. Eu quero chamar nesta noite esse tesouro de o pacote da salvação. Nós sabemos que através do sacrifício vicário de Jesus, na cruz do Calvário, Ele nos trouxe o direito de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, de todas as coisas. Então nós recebemos, através desse sacrifício, este pacote, chamado salvação. E nós entendemos que a salvação que nos é dada, a Bíblia vai dizer que é pela graça. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo vai dizer: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele continua dizendo que não para que nos gloriemos, acharmos que é pelas nossas obras. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Nós entendemos que a salvação tão almejada, o entendimento que ao passarmos dessa vida, vivermos a eternidade, estarmos com Deus, é algo que precisamos pensar todos os dias. Todos os dias nós precisamos pensar nessa salvação, almejar essa salvação. Muitas pessoas que viveram lá no mundo, longe de Deus, longe do conhecimento da graça do Senhor, ao receber essa salvação, no momento de aceitar e reconhecer o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, ali começa um processo. Nós vemos que o ladrão da cruz, ele não viveu esse processo, mas ele foi salvo, porque naquele momento, nos últimos momentos de vida, ele reconheceu o Senhor Jesus e o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali se encerrou a história daquele homem. Mas na nossa vida, quando reconhecemos o Senhor Jesus, e levamos a nossa vida ao senhorio dele, começa um processo. E este processo provém deste pacote de salvação. A graça, o favor imerecido que alcança as nossas vidas, é que perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que nós vivemos no dia a dia, e muitas vezes sem querer, mas acabamos errando diante do Senhor. É a graça, a misericórdia, que é derramada através do pacote de salvação, o coração de Deus sobre as nossas misérias, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, aquele que o Senhor Jesus disse: Ele estará contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele tem te exortado, Ele tem te consolado, Ele tem caminhado com você na sua trajetória. Nós precisamos reconhecer essa fabilidade humana. Nós precisamos reconhecer que por mais que lutamos, por mais que tentamos fazer o que é certo, sem a excelência do tesouro, nós não conseguiremos. A Bíblia vai dizer um momento que o Senhor Jesus, Ele se assenta com os seus discípulos, e Ele já prevendo chegar o dia da sua morte. Mas Ele diz à roda dos discípulos e fala assim: um de vocês, entre vós, há de me trair. Pensa, irmãos, aqueles discípulos que andavam com Jesus, caminhavam com Ele, viam os milagres que Ele operava, via Ele falar sobre a vida eterna, sobre o reino que não era deste mundo, e de repente o Senhor Jesus disse: um de vocês há de me trair. A postura daqueles discípulos foi assim: Senhor, porventura sou eu? O outro dizia: porventura sou eu? Eles se colocavam como candidatos àquele que iria trair ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, olhando para aqueles discípulos, de repente se levanta um homem, um discípulo, o Pedro. E
o Pedro diz ao Senhor Jesus: eu jamais te trairia. Se for possível, se for preciso, eu morreria pelo Senhor, eu morreria no seu lugar. Ô homem de valor, né? Ô tesouro. Ô camarada que tinha um potencial e tinha realmente uma postura diante do Senhor Jesus. Ele se achava assim. Mas o Senhor Jesus, com ternura, olhou para Pedro e disse: Pedro, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Olha o vaso de barro aí. Olha o vaso mostrando as suas debilidades, as suas deficiências, as suas dificuldades de caminhar numa postura constante diante do Senhor. Semana passada nós fomos ministrados aqui uma palavra poderosa da parte do Senhor sobre o mesmo Pedro e João na porta chamada Formosa. E nós vemos aquele homem depois de Atos 2, depois da descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, revestido de poder, cheio do Espírito Santo de Deus, aquele homem que ao pregar quase 3.000 almas se converteram. Mas se você for caminhar na história de Pedro, for ver ali depois de Atos 2, depois de tantos milagres que através do Senhor Jesus ele operou, tantas coisas importantes que ele fez através, em prol do Evangelho, Pedro em muitos momentos continua falhando. Teve um momento que Paulo precisou repreender a este homem, cheio do Espírito Santo, através de uma postura errada, diante da igreja, diante daquilo que ele precisava estar como apóstolo do Senhor. Então o que eu quero trazer aos nossos corações nesta noite, irmãos, como muito foi ministrado esse final de semana, não é trazer o caos, o desânimo, em pensarmos: meu Deus, como eu sou ruim, né? Como a minha natureza me dificulta caminhar com Deus. Não, não quero trazer isso. Mas eu quero sim trazer uma realidade aos nossos corações, para que possamos entender que na nossa caminhada, nós somos feituras de Deus, mas somos vasos de barro. Nós somos passivos de erros. Nós podemos sim passar por momentos e situações e não corresponder àquilo pelo qual Deus tem nos chamado. Mas nós louvamos a Deus, porque a experiência de Pedro, depois de Jesus ser morto, crucificado, ressuscitado, Jesus não desistiu dele. Jesus olha e vai atrás daquele homem. Ele estava lá pescando, arrependido, entristecido pelo que havia feito. Porém, Jesus chega para ele e diz: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes essa pergunta foi feita, sabe por quê, irmãos? Jesus sabia tudo o que estava passando no coração dele. Jesus sabia tudo que aquele homem precisava reconhecer depois de tudo aquilo que havia acontecido, de toda aquela experiência de dizer: eu faço, eu aconteço, por ti eu morro. Mas naquele momento uma simples pergunta traz uma reflexão tão difícil àquele homem: tu me amas? Você pode pensar isso essa noite? Você pode receber esta pergunta da parte do Senhor? Tu me amas? Tu me amas? O teu coração reflete aquilo que você tem colocado de expectativa diante do seu Deus, da sua caminhada. Porque muitas coisas foram então sendo depositadas nas nossas vidas. Nós não caminhamos com o Senhor em vão. Nós vivemos uma vida no Evangelho para que realmente o tesouro venha se manifestar nas nossas vidas. Muitas coisas recebemos como nova,
É um tesouro novo depositado, é um conhecimento novo, é um entendimento novo da parte de Deus. Mas tem coisas que é um polimento da parte do Senhor. Nós pais recebemos aqui na palavra introdutória um polimento da parte do Senhor, na nossa postura como pai. Eu reflito na minha casa, no meu posicionamento como pai, a excelência do tesouro, mesmo sendo vaso de barro? Será que sendo vaso de barro como pai, muitas vezes, numa atitude de ira, numa atitude errada de um filho, a vontade é ir de contra aquela situação, de agir com violência, mas de repente o tesouro resplandece, o tesouro alcança o nosso coração, como Paulo disse, resplandece a luz no nosso coração e no nosso entendimento, e nós refletimos a misericórdia que nos alcança na vida dos nossos filhos. Essa é a caminhada, essa é o desafio da parte do Senhor. E no texto que lemos em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fala sobre a nossa vocação, ou seja, o nosso chamado. Todos nós que aqui estamos, sem exceção, nós temos um chamado. Nós temos uma vocação em Deus. E podemos dizer que a família é um chamado. Você é chamado a ser pai. Você é chamado a ser marido. Você é chamado a ser esposa. Você é chamado a ser filho. E diante desse chamado, Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Será que nós podemos entender que o projeto família, instituído por Deus, no coração de Deus, é loucura para este mundo? Será que possamos ver que é da forma que Deus instituiu, Gênesis 2, 24. Eis que por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, se unirá ao seu marido e serão os dois uma só carne. É loucura lá fora? Você tem visto isso? Isso tem sido tanta loucura aos que se perdem, que nós vemos a cada dia o mundo buscando uma forma de ser família, que não corresponde com a vontade e com o chamado de Deus. Todo momento é uma invenção, é uma maneira de buscar, dizer, aqui é uma família. Essa forma que vivemos constitui uma família. Mas os princípios, a base, aquilo que Deus instituiu como família está ali? Nós vemos esses dias, dia dos pais, quantos pais foram aos colégios receber homenagens. E eu ouvi de um pai dizer, olha, quando eu cheguei no colégio, estava escrito lá, Dia dos Pais e dos Cuidadores. E esse pai olha para a direção da escola e fala assim, olha, isso aqui está errado. Não, mas por que está errado? Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Mas tem famílias que não têm pais, são cuidadores. E dizer que nem por isso deixa de ser família. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que como vaso de barro refletimos a glória e a excelência do poder de Deus. A nossa família instituída pelo Senhor, no Jardim do Éden, a forma com que ela foi instituída, nós precisamos levar isso para este mundo. Nós precisamos refletir desta maneira como o Senhor assim determinou. Nós precisamos dizer para este mundo o que é família. Nós precisamos mostrar na nossa postura, no nosso temperamento, em muitos momentos, e dizer, eu de mim mesmo eu não consigo, mas a excelência que está depositada na minha vida, me faz ser um pai segundo a vontade de Deus.
Me faz ser uma mãe segundo a vontade de Deus. Me faz criar os meus filhos segundo a vontade de Deus. Esta é a excelência do tesouro depositado na tua casa, depositado na tua família, depositado essa luz no seu coração. Nós precisamos entender isso, irmão. Nós vemos que muitos buscam se casar, constituir uma família, sem buscar receber a excelência do tesouro. Nós vemos muitos jovens neste período, né? Você que não esteve no congresso, eu quero contar para vocês, né? O nosso irmão evangelista Sérgio. Posso contar? O evangelista Sérgio disse que aos 15, 16 anos, ele olhava para o contexto dos amigos e viam os amigos já namorando. Porém, ele não conseguia uma namorada para ele. E o que ele fazia? Ele sentava no escadão perto da casa dele e chorava. Deus, eu preciso de uma namorada, né? Mas qual é a intenção? Qual é a projeção de encontrar uma namorada, encontrar alguém que lhe corresponda? É dizer para a sociedade, é dizer para os amigos, olha, eu também tenho uma namorada? Ou é buscar em Deus a excelência desse tesouro e dizer, eu quero cumprir o seu propósito, Deus. Eu quero viver a família como o Senhor instituiu. Então eu preciso que o Senhor traga para a minha vida aquela que o Senhor já tem preparado para mim. Porque juntos nós vamos exalar esse tesouro para o mundo. E quantas pessoas têm se enrolado com isso? Quantas pessoas têm trago dificuldade nas suas vidas com isso? Por não buscar a excelência do tesouro e fazer alianças sem a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que no Éden, Deus fez cair um sono sobre Adão e ali trouxe para ele a sua companheira. Aí talvez o jovem vai dizer assim, né? Eu já estou com o olho tão aberto e a coisa não está acontecendo. Se eu dormir, vem outro e pega, né, a minha bênção. Mas eu quero dizer para você, descansa. Repousa nesse sono da parte do Senhor, porque com certeza Deus trará para ti aquela que Ele tem preparado, aquela que junto com você vai caminhar os caminhos do Senhor e os propósitos do Senhor na sua vida. Não serão interrompidos em nome do Senhor Jesus. Descansa, repousa nesse sono de saber que o Senhor está preparando todas as coisas. Porque através desse tesouro, tudo vai dar certo. Nós vemos que muitas famílias são instituídas e caminham com um propósito dentro da sociedade. Nós agora casamos, nós agora pretendemos ter filhos. E quantas vezes buscam reformar a sua casa, aumentar um cômodo, pintar as paredes da cor rosa, da cor azul, que corresponde ao neném que está para vir. Mas quantas vezes não buscam entender que a excelência do tesouro tem que capacitar você como pai, tem que capacitar você como mãe, para que ao receber este vaso, esse pequeno vaso de tanto valor, você comece desde cedo a depositar grandes tesouros. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina ele, porque quando ele crescer, quando ele desenvolver, ele jamais esquecerá do Senhor. Muitas famílias têm esquecido disso. E na sua caminhada, como o pastor mesmo disse, muitas vezes trazemos no coração até alguma preocupação pelo erro. Momento que precisávamos ser mais enérgicos. E às vezes não conseguimos ser. Momento que precisávamos ter uma postura de pai e mãe e às vezes não conseguimos alcançar. Mas nós entendemos que quando pequeno, depositado, o tesouro, depositando a palavra do Senhor na mente, no coração, toda essa semente que ali está vai germinar, vai desenvolver, vai crescer e no tempo certo, os nossos filhos entenderão que vaso de barro não tem valor nenhum.
se não estiver dentro dele a excelência do tesouro que é o Senhor. E neste momento do reconhecimento, do entendimento, neste momento reconhecendo ao Senhor, o posicionamento vem. Meus irmãos, não desistamos da nossa casa, da nossa família. Eu não sei como está o seu lar. Talvez você, avô, você, vó, tem visto a família de filhos caminhando em caminhos tão opostos àquilo que talvez você mesmo já ensinou. Você depositou o bom tesouro na criação dos seus filhos. E de repente, em algum momento de vida, você não vê esse tesouro sendo refletido na família dos seus filhos. Paulo vem nos alertar em dizer que nós, como santos, nós refletimos essa glória de Deus. Mas ele diz que se alguém pensa de forma diferente aquilo que a palavra do Senhor diz, até isso Cristo vai esclarecer. Cristo esclarece a mente, então, não pare de orar, não pare de interceder pelos seus filhos, não pare de buscar ao Senhor e entender que no tempo certo, Deus estará trazendo todas as coisas ao seu lugar. E a sua família que pertence ao Senhor, essa família estará reluzindo esse bom tesouro diante dos homens, estará sendo exposta, sim, a uma sociedade que perdeu os valores, que perdeu o entendimento do que é Deus, do que é o projeto do Senhor. Mas a nossa casa não. Nós continuamos firmes. Nós continuamos no objetivo de sempre buscar a Deus, de sempre colocar a nossa vida nos caminhos do Senhor. Eu quero trazer ao seu coração um entendimento. Eu passei um bom tempo para entender isso. Criado nos caminhos do Senhor, vivendo uma vida desde berço, mas muitas vezes vivi uma vida religiosa. Eu preciso à igreja, eu vou à igreja aos domingos, eu volto para a minha vida. E caminho fazendo coisas, caminho agindo de acordo com a minha mente. E dessa maneira me casei, o Senhor foi bom comigo. E ao casar, a constituir família, de repente nós nos deparamos com tantos desafios dentro do nosso lar que nunca imaginávamos que iria estar ali. Porque esse projeto que parece loucura para o mundo, muitas vezes vai parecer loucura para a gente também, não é assim? Nós olhamos para o nosso cônjuge e pensamos assim, meu Deus, como é que pode? Que luta para entender, que luta para falar a mesma língua, para corresponder e ser entendido. E quantas vezes dificuldades vêm, aquilo começa a crescer dentro de um relacionamento. Dizem que casamento é assim, começa um louco pelo outro, e muitas vezes termina um louco por causa do outro. Misericórdia, Senhor. E nessa caminhada, muitas vezes, temos grandes dificuldades. E assim, num dos nossos problemas e dificuldades como casal, nós recebemos a visita de um casal que era padrinhos de casamento, e nós fomos orientados a respeito da dificuldade que estávamos passando ali, e fomos convidados a um evento. E assim, diante daquela situação, eu já havia rejeitado a muitos, eu não gostava de ir em eventos de família, de casais. Eu pensava, não, a gente vive bem, quem vai para esses negócios tem problema, né? Vive aí quase se separando. E por muitas vezes rejeitar, nesse momento não tinha como, porque realmente o conflito estava ali. E nós fomos levados a um evento, e quando eu chego neste evento e começamos a receber a ministração, sentadinho lá, religioso, ouvindo tudo, achando que tudo serve para todo mundo, mas para mim. Só que a minha esposa sentadinha do meu lado, quando a ministração começou a fluir, Gênesis 2:24, eu lembro até hoje.
Fazem 16, 17 anos isso. De repente a minha esposa começou a dar aqueles solucinhos do meu lado. Falei, eita Deus. E de repente... Jesus. Eu olhava para ela, ela estava vermelhinha igual um tomate. E a palavra estava moendo ali, estava mexendo e eu quieto. Só que aquilo começou a intensificar ao ponto de ela não conseguir se conter. E as lágrimas começaram a rolar no rosto. Você é inteligente, você vai entender o motivo do nosso problema, né? Gênesis 2, 24. Por isso deixará o homem, pai e mãe, né? Vai abandonar um pouquinho, né? Vai seguir com a esposa, né? Ser os dois uma só carne, né? Deixar pai e mãe para mim era um problema. E ela começou a chorar, e ela começou a ser movida por aquela ministração, e eu comecei a ficar com vergonha. Eu comecei a cutucar ela e dizer, para com isso, o que é que os outros vão pensar, mulher? E quanto mais eu falava, mais aquilo ia desenvolvendo, e daqui a pouco ela estava chorando. Falei, Jesus, os outros vão pensar que eu bato nela. Meu Deus. E eu olhava para ela e eu pedia para parar e ela não parava. E a coisa foi tão séria, meus irmãos, que ao encerrar a ministração, nós estávamos ali. Fomos convidados a fazer rodas para estarmos orando um pelos outros. E adivinha, os palestrantes da noite desceram. Foram lá onde a gente estava. E disse assim, casal, o que vocês precisar, nós estamos aqui, tá bom? Falei, Jesus, misericórdia. Só que aquele dia virou uma chave em mim. Falei, será que realmente está tão bom do jeito que eu penso? Para mim estava. Eu estava vivendo a minha vida. Tinha minha esposa. Tinha meus pais, né? Mamãe, papai. Oh, glória. Só que um tesouro foi depositado. E esse tesouro vem da palavra. Deixa pai e mãe. Se une. Faz a coisa certa. E naquele momento, falei, Senhor, acho que eu preciso aprender um pouquinho mais do que é casamento. E nós somos convidados mais vezes a eventos, nós somos convidados a cursos, casados para sempre. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a nossa caminhada é longa. Ninguém está com pressa de morrer, tá? E como casal, ela muitas vezes se torna mais longa. Né, pelas dificuldades, pelas questões que a gente quer ver ser resolvida, e quando não se resolve, aquilo parece uma eternidade. Então nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa vida à disposição do olheiro. Nós precisamos dizer, Deus, estou aqui, eu sou barro. Me molda segundo a tua vontade. Me molda segundo o teu querer, para que eu seja o marido que o Senhor deseja, para que eu seja a esposa que o Senhor deseja. Deposita em mim a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. Irmãos, aquilo que era uma dificuldade para mim hoje, pela graça e pela misericórdia do Senhor, eu consigo aconselhar a outros. Deus faz essas coisas. Deus trata, Deus cuida, Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Mas eu vejo também muitos casais que com muitos anos de casados ainda vivem este mesmo problema. Porque ainda não deixaram o olheiro colocar as suas digitais na vida, naquilo que estão precisando ser moldados e mudados. Então essas coisas muitas vezes permeiam e continuam a fazer dificuldades e problemas no casamento. Então é um alerta. É o que eu quero trazer ao seu coração. Tem dificuldades financeiras? Busca o curso CRAU. Busca orientação da parte do Senhor sobre isso. Deixa o olheiro trazer para você esse bom tesouro. Deixa ele edificar a tua vida com o conhecimento que está aqui, prontinho na palavra dele. Para que a tua vida faça assim, ó, de glória em glória. Nós vamos avançando, nós vamos buscando essa estatura de varão perfeito diante do Senhor. Mas é com sacrifício, é todo dia, é cuidando em fazer a boa vontade do Senhor.
Abra comigo mais uma vez, 2 Coríntios, nós já estamos encerrando. Mesmo capítulo 4. Eu quero dizer para você como Deus lida com essas nossas partes falhas da nossa vida e da nossa caminhada. Falei para você sobre a experiência de Pedro, né? Mesmo depois de errar, o Senhor Jesus não desistiu dele. E aquele homem foi um homem valoroso na história do cristianismo. Muitas vezes existem dois extremos. Nós ouvimos aqui no congresso. Pessoas que acham que, né? Uau, como eu sou bom. Como eu faço tudo certo. Mas temos muitas pessoas também que, muitas vezes a autoestima fica lá embaixo. Devido aos erros, às dificuldades, aos maus resultados. E muitas vezes olham e buscam respostas para isso. Versículo 8. Depois de Paulo falar a respeito deste vaso de barro, o propósito pelo qual Deus depositou neste vaso, porque o poder, a excelência do poder, seja de Deus e não de nós. E ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você recebe esse entendimento da parte do Senhor? Que diante das aflições e todas as dificuldades, tribulações, desânimo, desamparo, tudo aquilo que você tem vivido, você não se deixa desanimar porque o Senhor é na tua vida. Você não se deixa abater porque o Senhor cuida das suas causas. A postura do vaso tem que ser essa. Porque quando o vaso reconhece a grandeza do nosso Deus, Deus derrama a excelência do tesouro nas nossas vidas. Eu sempre dizia, em situações quando eu era confrontado, muitas vezes, pessoas trazendo algo para me menosprezar. Talvez você já passou por isso. E às vezes eu dizia assim: eu não ligo, eu sei quem eu sou. Tem alguém que fala assim? Quando sente que alguém quer te menosprezar, te diminuir. Eu dizia assim: não, eu não ligo, eu sei quem eu sou. Mas às vezes quando queriam me trazer em algum lugar, em alguma situação, em expectativas também que eu via que eu não alcançaria, que eu não tinha condições humanas para isso, o meu pensamento também era o mesmo. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei das minhas limitações. Mas aí um dia eu estive aqui, no culto de homens, na terça-feira. Palavra ministrada pelo presbítero Daniel. Eu falo de chaves que são viradas nas nossas vidas, irmãos. Eu lembro de muitas. Eu lembro de muitos momentos na presença do Senhor que a palavra ministrada foi lá e fez assim: filho, daqui para frente é assim, tá? Deixa essa atitude para lá, deixa essa postura que você tinha para lá, porque agora eu te ensinei, eu depositei em você o conhecimento. E o presbítero Daniel pregava e dizia a respeito do povo de Israel que caminhava rumo à terra prometida. E um momento de o povo estar com o seu ânimo abatido, desanimado, estavam enfraquecidos em relação ao desafio. E na palavra o Senhor dizia: se anima, se esforça. E dizia que não é sobre vocês. A gente não canta assim, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre quem? É tudo sobre você, é tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus. Essa chave virou em mim, eu entendi, eu não posso falar isso. Por que eu sei quem eu sou? Não. Se eu estou sendo diminuído, eu sei quem é Deus na minha vida. O tesouro está derramado e depositado em mim.
se eu não tenho capacidade de alcançar algo que eu sei quem eu sou, as minhas limitações, ainda não é sobre mim, é sobre Ele. Ele vai me encher, vai me capacitar e vai fazer eu caminhar em caminhos altos, irmãos. Assim precisamos caminhar a nossa caminhada com o Senhor. Então entenda que diante de toda a fabilidade humana, de toda a fragilidade, de tudo aquilo que você sente que é um erro, algo que muitas vezes se perpetua na tua vida e na tua caminhada, peça ao olheiro. Peça ao olheiro para estar diante de ti. Peça ao olheiro para colocar as digitais na sua vida e te moldar e fazer o formato que Ele quer. E quando Ele começar a depositar as riquezas, o tesouro dentro de você, aleluia. Vaso de honra, vaso que glorifica o nome do Senhor Jesus. As crianças já chegaram? Ainda não, né? Então, meus irmãos, eu entendo que em todos os nossos caminhos, nós devemos refletir esta glória, refletir esse poder que provém do nosso Deus, refletir aquilo que Deus está fazendo esses dias, porque em tudo que temos vivido e caminhado como família, nunca foi tão importante nos colocarmos diante do Senhor para refletirmos este mundo a glória dele. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, tem transformado a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador. O eu tem sido tão importante, né? Porque eu preciso ser feliz. Porque eu preciso eu preciso alcançar, e se algo está me atrapalhando, eu deixo esse algo de lado e eu caminho em prol dos meus objetivos. Como alcançar algo? Como conquistar algo? Como ter algo ativo, constante, contínuo? Uma família que funciona bem. Nós costumamos dizer que são os pratos que tem que continuar girando, né? O marido trabalha, a esposa cuida da casa, muitas vezes trabalha também, os filhos estudam, buscam os objetivos e os pratos estão girando, né? A família está funcionando. Mas será? Vamos ter um pensamento um pouco mais introspectivo nesta noite sobre isso. No nosso dia a dia, a nossa caminhada como vasos de barro que somos, tudo aquilo que nós alcançamos. A palavra do Senhor vai dizer que alguém disse assim: amanhã eu vou levantar, eu vou ir a tal cidade, eu vou negociar, eu vou fazer e eu vou conquistar. Mas aí vem um conselho e diz assim: se o Senhor quiser, amanhã eu vou fazer isso ou aquilo. Será que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, quando acordamos e temos projetos e sonhos no nosso coração, será que nós avançamos como vaso de barro? Porque se nós batermos de contra algo que é duro e rígido, pode quebrar. Um vaso trincado, ele perde a segurança, você sabia? Nós temos um vaso aqui que eu creio que é um dos mais bonitos, é aquele ali. Foi o mais bonito que a gente encontrou para trazer. Porém, quando nós tiramos ele do horto, nós percebemos que ele estava sem fundo. E aí o dono do horto disse: olha, não leva não, porque é muito frágil, está quebrado. Eu falei: mas é tão bonito, né? Vai ficar lindo, ele tem que ficar sozinho em algum lugar como ele está ali. Mas o cuidado para trazer, para posicionar e dizer para os outros: ó, cuidado com ele. Põe ali a areia com muito cuidado. Você sabe o que isso quer dizer para as nossas vidas? Muitas vezes experiências
que nós falhamos e não conseguimos fazer. Nós temos derrotas em certas situações. E nós vamos quebrando expectativas, desejos. E a gente começa a ficar frágil. A gente muitas vezes para até de tentar. Ei, Deus. Quando a gente para de tentar, a gente pensa assim: se eu forçar mais um pouquinho, quebra. E aí, não dá mais. Isso acontece porque muitas vezes estamos confiando na força do nosso braço. Estão pensando assim: olha, se eu não fizer, não tem quem faça. Mas se eu fizer, pode dar ruim. Então, muitas vezes, nós ficamos paralisados em algumas questões. O que está faltando? Será que não está precisando encher esse vaso? Será que não está precisando fortalecer esse vaso? Será que nós não precisamos colocar esses projetos diante do Senhor a cada dia na nossa vida comum do lar? Senhor, como a tua palavra diz, se o Senhor quiser, eu vou lá. E hoje eu vou conquistar isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, a minha família vai alcançar isso que o meu coração há tanto tempo planeja e almeja. Mas, Senhor, eu sou de barro, eu sou frágil, eu tenho as minhas debilidades. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Trazer o ministério de louvor mais uma vez. Eu sei que é costume de muitos chegarem à igreja e se assentarem juntamente com a sua família, né? Os cônjuges se assentam juntos. Mas se você não está sentado junto com a tua família neste momento, queria te pedir que você pudesse se achegar à sua família. Junto aos seus filhos, o cônjuge. Talvez você vai dizer assim: ah, mas eu vim sozinho no culto hoje. Você sabia que você tem uma família aqui? Essa família toda aqui te pertence? Então se aproxima desse irmão que também talvez hoje está sozinho. Se achega a ele, encosta a ele e fala: ô, minha família, estamos aqui. Nós vamos juntos nesse momento. Nós vamos estar clamando ao Senhor sobre as nossas casas, as nossas famílias. Mas nós vamos fazer muito mais do que isso. Os meus olhos aqui, eu vejo um monte de vasos de barro. Casais de barro, como fomos ministrados aqui, né? Muitas famílias que aqui estão. E nessa caminhada, às vezes tentando se ajustar, se encaixar. Tivemos uma dinâmica linda nessa manhã. O pastor Fábio trouxe o que aos nossos olhos era um só vaso, mas de repente se transformou numa família linda, né? Tinha o marido, tinha a esposa, tinha os filhinhos. Ali era a família do pastor Fábio, direitinho. Mas esses vasos que muitas vezes tentam se encaixar, tentam estar juntos nos propósitos, nos objetivos, muitas vezes bate um no outro, né? E vaso de barro, quando bate um no outro, o que acontece? Pode dar um trincadinho, né? Pode dar uma marquinha. E às vezes um vaso olha para o outro e fala: eu tenho essa marquinha aqui. E não esquece não, porque foi você que fez. Não é assim? Você fez essa marquinha aqui em mim naquele dia, naquela situação. As mulheres têm tanta facilidade disso, né? Às vezes a minha esposa fala algumas coisas assim, eu falo: mas quando? Não, aquele dia tem 5 anos já. Mas está ali, guardadinho. Mas às vezes fica ali. Isso no Casados para Sempre nós chamamos de registros de erro. Registros de falhas, que muitas vezes temamos em guardar nos nossos corações. E sabe quando isso acontece? Começa a ser depositado dentro do vaso algo que não provém de Deus. Começa a vir amargura,
Começa a vir aos nossos corações falta de perdão. Começa a vir ao nosso coração o entendimento de que, sabe, ele não é tão parceiro assim como eu pensava. Sabe, ela não torce tanto assim para eu vencer e prosperar como eu pensava. Sabe, esse meu filho, essa minha filha, e a tantos sabe, e começa a encher o vaso de coisas que não provém de Deus. Nós ficamos com essas coisas no nosso coração. E aquele vaso que está reluzindo essa luz tão linda, ele começa a se apagar, a se ofuscar. São coisas escuras, nebulosas. Muitas vezes ministramos a vidas, a corações, e às vezes numa introspectiva a gente começa a lembrar coisas que a gente achava que nem estava ali. Ah, mas eu não achava que eu ainda tinha esse pensamento, que eu lembrava desse problema que a gente passou. Mas sabe que ainda está ali? Sabe quando eu ainda lembro? Isso ainda traz dor no meu coração? Sabe que ainda me entristece quando eu lembro daquelas situações que nós vivemos? Nesta noite Deus te chama, irmão, minha irmã, família do Senhor, para substituir tudo aquilo que não provém do Senhor e depositar neste vaso, vasos de excelência, tesouros que glorifiquem o nome do Senhor. É isso que Deus quer trazer para a tua vida. Então, neste momento, nessa ministração do louvor, sabe o que você vai fazer? Você vai abrir o vaso em direção ao seu familiar. A gente vai conseguir olhar para dentro desse vaso. Sabe por onde? Pelas janelas da alma, pelos olhos. Você vai olhar para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu filho, para aquilo que Deus colocou no teu coração e tem trago aí agora. Eu preciso substituir esse sentimento. Eu preciso liberar algo da parte do Senhor para que o Senhor toque nas nossas vidas e cumpra aquilo que está travado no mundo espiritual, porque eu trago na minha vida algo que não pertence ao Senhor. Nós vamos louvar. E este é o momento. Se você precisa pedir perdão ao seu cônjuge, se você precisa pedir perdão a um filho, se você precisa dizer, olha, eu falhei em muitas situações, talvez hoje eu não me sinto seguro, eu estou trincado, eu estou rachado, mas eu sei que eu preciso continuar, me ajuda. E você como esposa ou como marido vai dizer, estou com você. Nós vamos consertar isso, nós vamos resolver isso, porque esse bom tesouro depositado nas nossas vidas vai ser suficiente para rompermos essa situação. Então, em nome do Senhor Jesus, ocupa este tempo de ministração nesta noite. Se alguma conta precisa ser zerada, se você precisa dizer, verbalizar para os seus o quanto é importante para você. Talvez você viva um relacionamento com seu filho, com sua filha e dizer, olha, se dá tão bem com o pai ou com a mãe, mas comigo parece que a coisa não vai. É a noite que o Senhor tem trago você aqui para isso, para quebrar toda a barreira de divisão que existe no relacionamento, para quebrar tudo aquilo que tem impedido você caminhar um relacionamento saudável na sua casa e na tua família. Então, em nome de Jesus, não perca esse momento, irmão. Não perca esse momento de verbalizar para os seus a importância que ele tem para você, a importância que ela tem para você. Libere o perdão, peça o perdão. Nós aprendemos aqui que o perdão é uma perda muito grande, perdão, né? Então decida perder. Perdi a razão sobre isso. Me perdoa. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar e daqui a pouco vamos estar orando sobre esse propósito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto.
A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, na tua vida, no teu coração. Retira tudo. Reconheça que somos barro, somos feitos de barro. Quebra o meu eu. Mas Deus está nos chamando à excelência. É noite de fazermos isso. É noite de envergonharmos o diabo que tem se levantado sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me refaça se preciso for. Abençoa os teus filhos. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Em nome de Jesus, Pai. Toca os corações nessa noite, Deus. Faça a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Que em nome de Jesus não haja barreira nos corações, Senhor. Que não haja barreiras, ó Deus. Que venha impedir o que o Senhor quer fazer nesta noite, Senhor. Oh Deus, o que o Senhor quer fazer nesta noite nas famílias é algo grande, Pai. Oh Deus, todo jugo seja despedaçado pelo poder que há no teu nome. Em nome do Senhor Jesus, não perca essa oportunidade. Se coloque diante do olheiro. Se coloque diante do Senhor da tua vida. Deixe que Ele derrame a excelência do tesouro sobre a tua casa, sobre o seu relacionamento, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou o vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Senhor, meu Deus e Pai, eis aí a tua igreja diante de ti, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio que nesta noite, Pai, o Senhor está quebrando todo o jugo, Pai. Toda barreira de inimizade, Deus, está sendo jogada por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, eu sei, Pai, Deus, que onde há um coração contrito, o Senhor não despreza, Deus. Deus, e diante, Senhor, dessa postura, Pai, Deus, pedidos de perdão que estão sendo liberados aqui nesta noite. Deus, que haja um entendimento da parte, Senhor, de cada um de nós. O quanto dependemos de Ti, Senhor. O quanto somos carentes, ó Pai, das Suas mãos poderosas sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, e não há nada que possamos fazer de uma forma a alcançar o Teu coração, a fazer com que o Senhor venha morar na nossa casa, no nosso lar, derramar tudo aquilo que pedimos, que precisamos, a não ser com contrição, com coração quebrantado. Em nome do Senhor Jesus, toca nessas famílias, ó Deus. Toca esses lares, ó Deus. Derrama a paz que excede o entendimento. Derrama o entendimento que os teus filhos precisam, uma caminhada, Pai, contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o amor seja renovado, que o respeito seja, Senhor, restaurado. Deus, que em nome do Senhor Jesus haja no coração um entendimento tal, Senhor,
de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida que louva e enaltece o Teu nome, porque a excelência do tesouro está sendo derramada e depositada diante do Senhor, ó Pai. Assim oramos, abençoando a cada família, Senhor, aqui nesta igreja, cada família representada, cada família que está no seu lar nesta noite, seja alvo da bênção e da misericórdia do Senhor. Assim oramos e por tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E podemos aplaudir ao Senhor, dar glória a Deus.